Então, deixa eu voltar. Agora está com som? Espero para quem estiver virtual esteja com som. Então, nós vamos hoje falar, talvez de forma inédita, sobre a genética de doenças complexas e falar um pouquinho sobre a reflexão sobre testes genéticos direto ao consumidor. Não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema. E, como eu estava comentando, a herdabilidade, ela permeia todas as condições genéticas que nós atuamos. Existem situações extremas, como o carcinoma medular e tireoide, causado por uma variante herdada, nos casos familiares, do RET, que tem uma herdabilidade 100%, ou você tem a variante e tem a doença, você não tem a variante e não terá a doença, como situações que não têm herdabilidade, que é o carcinoma medular e tireoide esporádico, onde a mutação é somática e, aparentemente, até hoje, não conhecemos nenhum grau de herdabilidade para essa condição. Mas as diversas outras doenças que permeiam a endocrinologia, elas conferem um grau de herdabilidade, a grande maioria delas, sem ser caracterizadas doenças monogênicas. Nós vivemos, desde que eu estava na residência até o momento, uma era da transformação genômica da medicina. Então, isso começou lá em 2001, quando foi publicado o primeiro rascunho do genoma humano, e agora, no ano passado, com a publicação definitiva do genoma humano. Lógico que saiu uma final, depois saiu a final da final. Parece aquelas questões de tese, que daqui a pouco vai ter a final, realmente final, do genoma humano. Mas a gente basicamente acabou o sequenciamento do genoma humano e a gente espera que isso traga grandes mudanças no acompanhamento, não só das condições raras, que é o que a gente sempre tem comentado, mas condições comuns. E eu sei que não é para pôr fotos de pacientes na apresentação, mas eu tenho autorização da minha esposa, e essa Intramuros, ele veio de uma conversa com a minha esposa sobre as questões de herança poligênica e a questão familiar. E estimulado por várias questões que a gente estava conversando, de fatores e riscos que a gente vê quando a história é familiar, a gente discutindo o que é disponível, o que nós já conhecemos de herança, por exemplo, para osteoporose, que é o tema que eu vou até abordar com um pouco mais de detalhe, a gente acabou optando por testar no ambiente mundo real 2 testes genéticos direto ao consumidor que tentam dar essas respostas dessas doenças complexas para público leigo e que alguns médicos também têm oferecidos. Então, a minha esposa tem 47 anos, ela é bastante saudável, tem um índice de massa corpórea bom, tem uma alimentação adequada, boa aporte de cálcio, é adepta à reposição de vitamina D e ela usa o protetor solar, como a gente fala. Teve um recente diagnóstico de uma comunicação intratrial e está num período de climatério, já apresentando irregularidades menstruais com 47 anos. E a grande preocupação dela é em relação à histórica de câncer na família e o risco de osteoporose na família. Por que esse risco, essa história desponta? Por causa dos antecedentes familiares. Os avós dela, a avó materna, teve sempre foi eutrófica, magra, e teve uma fratura de fragilidade. E isso depois acabou falecendo com 84 anos, em consequência de diversas complicações. Na história da família materna, ainda tem diversos tios que tiveram câncer. Teve uma tia com câncer de cólon, um tio com câncer de bexiga, um outro com trato digestivo, todos que morreram mais precocemente por causa dessas situações, e a mãe teve um câncer de mama aos 47 anos. Dito isso, já antes de a gente ter uma preocupação em questão de poligenicidade, a gente já tinha feito um teste genético na mãe para procurar variantes raras, monogênicas para câncer de mama, e o resultado foi negativo. Então, a gente sabe que não tem um BRCA ou outros genes associados ao risco de câncer de mama, pelo menos na mãe, daí com ela a gente imagina que não. Mas a mãe dela teve uma fratura de fragilidade, uma fratura típica de cólice agora há pouco tempo atrás, com 70 anos. Então ela tem uma história de osteoporose na família. Por parte do pai, existe uma história de acidente vascular cerebral, o pai tinha uma CIA também, um forame oval patente que fechou, provavelmente responsável por esses múltiplos AVCs que ele teve. Tem uma história de perda de audição na família,
que, ironicamente, não é a coisa que mais preocupa a Lenira, e tem uma história de diabetes na família, mesmo as pessoas não sendo obesas. A maior parte das pessoas tem um índice de massa corpórea adequado, mas tem um diabetes até de início por volta dos 60 anos. Então, assim, no cenário ideal de uma condição poligênica, a gente poderia, já usando o conhecimento genômico, a gente teria que ir além da questão somente da história familiar. Eu teria que poder medir essa carga genética e passar para pacientes o risco preciso da sua carga genética em relação às condições observadas na sua família. Não só o que eu sei, a avó e a mãe teve fratura de osteoporose, fragilidade, mas realmente o que ela herdou disso, o que tem de variações genéticas por parte da família paterna que pode estar protegendo. E tem informações antecipadas sobre o perfil de metabolização de medicamentos, uso para poder usar posologias mais precisas e também prever riscos de efeitos colaterais de medicamentos que possa, eventualmente, ela necessitar o uso, no momento ela só usa a reposição de vitamina D. E dentro desse contexto, quase todas as nossas discussões, ao menos as minhas que eu passei no Intramuros, sempre focou nas doenças monogênicas, onde eu tenho uma variante rara com efeitos muito fortes sobre o fenótipo. E essas questões, por exemplo, osteoporose, diabetes tipo 2, estão dentro das condições que a gente chama heranças complexas, onde eu tenho normalmente variantes comuns, com efeitos pequenos sobre fenótipos e uma interação forte com o estilo de vida e o ambiente. Para nós entendermos isso, imagine duas pessoas distintas, cada uma nasce com uma carga genética em relação a desenvolver um determinado fenótipo ou uma determinada doença. Essas duas pessoas, ao longo da vida, muitas dessas condições, elas têm a ver com o processo de envelhecimento, e ao longo da vida elas vão ter um estilo de vida distinto. No caso, por exemplo, de osteoporose, pode relacionar a cigarro, ingesta de cálcio, exposição à vitamina D, várias questões de estilo de vida e ambientais. E isso vai aumentando a carga e a possibilidade dessas pessoas atingirem um limiar que desencadeiam determinada doença. Até que em um momento da vida, uma pessoa passa o limiar e acaba manifestando a doença, seja ela diabetes, seja ela osteoporose, seja ela a obesidade, dependendo do fator de risco, ou até dislipidemia mistas. E é lógico, a gente tem que imaginar que uma pessoa com uma carga genética maior, ela tem maior probabilidade de alcançar esse limiar para desenvolvimento de uma doença. Só que é lógico que, dependendo do estilo de vida, mesmo pessoas que têm uma carga genética menor podem desenvolver a doença, porque elas podem ser expostas a fatores riscos maiores, e pessoas com cargas genéticas mais desfavoráveis, se tiver um estilo de vida mais regrado, pode evitar esse destino. Então, dentro das doenças complexas, a herança genética ela é um dos fatores de risco para desenvolver o fenótipo. Nós temos resolvido a questão das heranças genéticas em relação aos diversos fenótipos através dos estudos de associação, onde eu pego um grupo de pacientes, um grupo controle, e eu genotipo um determinado polimorfismo, e aí eu verifico se há uma diferença de frequência desse polimorfismo entre o grupo paciente e o grupo controle. Esse é um típico abordagem de estudos de associação. Até os anos 2000, os estudos de associação eram normalmente por variantes candidatas e genes candidatos. Então, se eu queria avaliar, por exemplo, o risco de diabetes tipo 2, eu pegava variantes no receptor de insulina, por exemplo. Era uma abordagem desse tipo. A partir... antes disso, essa associação entre uma variante e um fenótipo, ela pode ser direta ou causal, quando essa variante ela altera diretamente uma expressão do gene, ou uma função proteica, ou um processamento de splice, ou mais frequentemente, essa variante pode ter uma associação com o fenótipo ou com a doença, mas não ser indireta. Quer dizer, essa variante ela está em desequilíbrio de ligação, ou seja, ela é herdada junto com uma variante causal, ou um grupo de variantes causais. Mais frequentemente, muitas das associações que a gente tem descobertos é indireta. E como eu estava falando, antigamente os testes genéticos de associação eram feitos através de uma variante candidata.
A partir dos anos 2000, apareceram as técnicas de array, que permite eu genotipar por baixíssimo custo centenas de milhares de polimorfismos, a ponto de eu fazer, em um paciente com um relativo custo acessível, uma genotipagem de 500 mil até 5 milhões de SNPs, polimorfismos de uma única página de base. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu vou ter um grupo paciente, um grupo controle, genotipados por praticamente polimorfismos que capturem a grande maior parte, ou quase a totalidade das variantes genéticas entre nós. Essa genotipagem eu faço através de uma técnica array. É lógico que quando eu fiz uma genotipagem de 500 mil a milhões de SNPs, eu tenho que fazer uma correção por múltiplos testes na questão estatística. Então, eu não posso usar o meu P de 0,05, que significaria 5% de chance de eu ver uma associação falsa ser apontada como verdadeira. Então, eu tenho que usar valores IP de 10 a menos 6, 10 a menos 7. Isso obriga eu ter um grupo muito grande de pacientes e eu tenho que fazer uma homogeneização desses pacientes em relação aos fatores de risco, estilo de vida, e também de ancestralidade para ter uma análise correta. Dessa forma, eu vou gerar gráficos que a gente chama de Manhattan Sky Plot, que são gráficos onde no eixo Y eu tenho o log do logaritmo de 10 menos o logaritmo negativo de 10 do P, do estatística. Então, a gente vai ver que normalmente essa linha de corte, ela já está por volta de 10 a menos 6, 10 a menos 7, que é a linha de corte de significância estatística. Cada bolinha dessa é um SNP testado. E, normalmente, eles intercalam cada cromossomo e a posição cromossômica desse SNP. Quando um SNP ele se torna significante, em geral, ele não é sozinho. Ele tem outros SNPs que estão em ligação, que são herdados em conjunto. E você tem essas subidas de sinais positivos. Durante a pesquisa, você consegue abrir e olhar zoom desses SNPs, achar quais são os SNPs que têm maior poder estatístico, um P mais alto. Isso significa que provavelmente ou ele é causal ou ele está mais próximo, mais ligado ao SNP, a polimorfismos causais. E você consegue ver em quais genes eles estão espelhados, onde eles estão localizados, para tentar fazer inferência. Qual é o gene que está associado com esse fenótipo, influenciado por esse SNP. Então, essa é uma breve introdução sobre GWAS, e existe um site que foi iniciado por volta lá de 2007, se não me engano, que é o GWAS Catalog, que atualmente tem mais de 6.500 publicações catalogadas de GWAS até o momento. GWAS de praticamente tudo que vocês podem imaginar. E Joanete, a tendência a ser introvertido, a diabetes, a tudo que vocês podem imaginar. É uma delícia ficar fazendo uma pesquisa de GWAS nesse catálogo. Com mais de 539 mil associações, quer dizer, o polimorfismo atingiu um P menor que 10 a menos 8 em relação àquele traço humano ou àquela doença ou aquele fenótipo. É lógico que eu não vou falar de todos os fenótipos possíveis, mesmo em relação à minha esposa, eu não vou falar de todos. Acabei escolhendo um deles que é para dar maior destaque, que é a questão da massa óssea. Não só porque a Regina é minha amiga, em homenagem à Regina, mas porque também eu achei que era uma coisa que fica fácil para a gente entender, e os laudos que nós vamos mostrar, tem vários exemplos elucidativos sobre o assunto. Então, nós sabemos que a osteoporose, ou a fratura de fragilidade, ou o grau de BMD, são 3 variáveis que têm uma herança complexa, onde a herdabilidade está ao redor de 50% a 80%. Como é determinada a herdabilidade, que a gente tem falado? Normalmente em estudos de gêmeos univitelinos comparados com gêmeos bivitelinos. E aí você avalia qual é a carga genética, separado um pouco da carga ambiental que os dois teriam em comum. Então, é lógico que a osteoporose, a gente tem uma questão genética, mas diversas influências. Como a gente pode ver, a questão da puberdade, que também tem uma influência genética, a questão do peso, que tem uma influência genética e também ambiental, a questão de hábitos de vida, como fumar, alcoolismo, ingesta de leite, que alguns deles também são influenciados por traços genéticos.
Então, se eu tenho uma intolerância à lactose, é mais provável que eu evite leite. Então, não é tão simples essa interação genética do ponto de vista puro, e a maioria dos trabalhos tentam pegar o que é diretamente relacionado à obesidade, corrigindo para o índice de massa corpórea e hábitos outros que a gente pode encontrar. O primeiro estudo de DIU-OS e osteoporose foi em 2007, e de lá para cá nós temos mais de 37 estudos de DIU-OS analisando tanto BMD, como osteoporose, como risco de fraturas e fragilidade ou fraturas osteoporóticas. Em 2019, talvez saiu o trabalho mais importante que a gente viu, que é usando os dados do UK Biobank, que compilou os dados de risco de fraturas, BMD e osteoporose de 426 mil indivíduos. E eles identificaram 518 losses, quer dizer, regiões genômicas, muitas vezes relacionados a genes, onde tem polimorfismos que significantemente influenciam esses traços com valores de P acima de 10⁻⁷. Explicando esses polimorfismos juntos, 20% da variabilidade genética desses fenótipos. Poxa, mas eu falei que a osteoporose chegava a 50% a 80% de variabilidade genética. Por que eu só consegui explicar 20% analisando 500 mil indivíduos? Provavelmente é o que a gente chama de herdabilidade perdida. O que se discute da herdabilidade perdida é que a grande maioria dos DIU-OS analisam as variantes comuns nossas, aquelas que têm uma frequência, em geral, acima de 5%, ou pelo menos acima de 1%. Mas todos nós aqui temos variantes raras, variantes às vezes que são exclusivas nossas ou exclusivas da nossa família. Essas variantes raras, é lógico que quando tem um efeito muito grande sobre o fenótipo, elas vão ser doenças monogênicas. Mas quando são variantes hipomórficas, que têm uma influência maior com o polimorfismo, mas não suficiente para gerar uma doença com uma clara herança monogênica, é o que a gente vai acabar dizendo que tem uma influência oligogênica. Então, em quase todos os fenótipos que nós estamos discutindo, existe a questão que variantes raras também importam. Então, provavelmente, parte da herdabilidade perdida é por essas variantes raras, parte é porque a nossa compreensão da influência dessas variantes é uma a uma. A gente não analisa como essa mais essa e mais essa tem influência. A gente influencia como essa tem influência ou como essa polimorfismo tem influência. Então, vamos dizer assim, o interactoma desses polimorfismos, provavelmente que ainda não é factível fazer por causa de dificuldades computacionais e matemáticas, provavelmente vão conseguir completar, junto com as variantes raras, nosso entendimento da base genética. Mas aí entra a medicina comercial, ou serviços de saúde comerciais. Então, o que a gente encontra, se a gente fizer uma busca simples na internet, no Google, se a gente colocar genética da osteoporose, assim, em português, assim, teste genético para osteoporose, vocês vão encontrar isso. Descubra tudo que o seu DNA diz sobre você. DNA mulher, o único teste genético do mercado que avalia a saúde da mulher do começo ao fim. Seu DNA como seu maior aliado. Prever o futuro e seus eventos sempre foi um desejo do ser humano. Então, assim, isso são testes que estão direto ao consumidor e também oferecidos para alguns profissionais de saúde. A Edna e o Márcio sofrem muito mais do que eu sobre isso quando pega o pessoal de nutrigenômica. Então, é lógico que eu não vou entrar tanto nisso, apesar da vitamina D ter uma certa relação, e a gente pode fazer uma extrapolação para várias coisas nutrigenômicas. Então, eu resolvi pegar o material biológico da Lenira e a gente mandou para 2 laboratórios. E entendam que eu escolhi 2 laboratórios não predatórios. O laboratório predatório talvez seja aquele lá que chega, como a gente vai falar, vai convencer os médicos a prescrever e ganhar uma porcentagem da prescrição. Eu peguei 2 laboratórios que estão acima de qualquer desconfiança e tem uma seriedade de realização, e a gente mandou o material biológico dela para esses 2 laboratórios, que oferecem testes direto ao consumidor para responder as perguntas como osteoporose, diabetes, risco de obesidade e assim por diante. Então, o valor do teste, ele não é absurdo. 500, 600, 700 reais. É um valor caro para a maior parte da população brasileira, mas para muitas pessoas que estão em serviço de saúde privado, conseguem acessar esse tipo de exame e podem achar que com isso eles estão tendo benefícios.
O laboratório 1, ele dá um relatório somente pela internet, enorme, dá mais ou menos umas 80 páginas de internet para você acessar, que você fica navegando, inebriado por eles. E ele faz uma escala de risco genético de algumas doenças complexas, eu vou mostrar mais adiante. Ele testa algumas doenças genéticas, como, por exemplo, hemocromatose, que tem um hotspot, então ele testa aquele hotspot. Ele faz alguns polimorfismos que são de farmacogenética, como estatina, para saber se você tem risco, se usar uma estatina, de ter lesão muscular, o que eu acho muito útil, apesar que é só uma parte pequena desses testes. E tem uma parte longa de bem-estar, onde tem uma parte nutricional, com questões de várias vitaminas. Eu vou destacar a vitamina D, uma parte fitness, que é obesidade e enzimas corpóreas, eu vou depois entrar um pouco, skin, por causa da dermatologia, é um mercado, aging, onde está a osteoporose, e you, que é uma questão mais assim, sobre comportamento, se você vai ser extrovertido. Se você já é, para que você precisa saber genotificamente o que você será, o que você deveria ter sido. Parece um horóscopo invertido. Mas tudo bem. O laboratório 2, ele também põe uma nutrição, onde também temos a vitamina D, tem o corpo, seu corpo e peso, onde vai falar de obesidade e vai entrar a osteoporose, pele novamente, sono e estresse, e medicamentos com uma restrição maior, só 7 medicamentos, a estatina é o carro-chefe. Faltou medicamentos como clopidogrel, vários outros medicamentos que já têm casos de farmacogenética bem estabelecida, mesmo a metformina, vários outros que eles não abordam nesse exame. Como eu falei, eu vou focar um pouquinho mais na parte de metabolismo ósseo. Então, é lógico que o outro laboratório ele faz um PDF de 75 páginas. Eu não vou poder mostrar para vocês 75 páginas. Então, eu resolvi mostrar alguns resultados por dentro desses testes. Então, o laboratório 1, ele faz um item chamado densidade óssea, força dos ossos. E ele explica do polimorfismo no gene WNT16, do cromossomo 7, que tem um marcador, que é esse RS, que quando você tem o alelo C, você tem menor espessura cortical. Perfeito, dá referência embaixo, perfeito. A alenina é TT, que dá uma predisposição para maior densidade óssea. Essa é a interpretação. Qual é o problema? Apenas esse polimorfismo foi apenas reportado em um único estudo que envolveu 5.878 europeus, finlandeses, suecos ou britânicos. A alenina não tem uma ascendência sueca, nem finlandesa, nem britânica. Ela é uma ascendência italiana. Então, eu não tenho certeza que esse polimorfismo tem o mesmo efeito em outras populações. Quizá se eu tivesse feito numa pessoa com ascendência oriental ou afrodescendente, menos ainda. E isso não é levado em consideração na hora que você faz a solicitação do exame. Está aberto para todo mundo. E apesar do alelo C realmente foi associado com uma diminuição da espessura cortical de 0,11 milímetros. E existem mais 1.600 polimorfismos que estão associados a diferenças de espessura cortical e de BMD. Como eu usando um só, eu posso dizer que a pessoa tem predisposição para maior densidade mineral óssea? Claro que não. Claro que não. O outro laboratório ele usa o mesmo polimorfismo e o que é bom é que o genótipo dá igual. Então, quando eles usam o mesmo polimorfismo, sempre deram igual. Não teve diferença da genotipagem. Quer dizer, a genotipagem, a técnica de genotipagem é correta e os laboratórios genotipam. O problema não é a técnica, o problema é outras questões que a gente vai explorar um pouco mais. Em relação à osteoporose, o laboratório 1, ele testa um único polimorfismo novamente, que ele é do receptor da vitamina D. E ele conta que minha esposa teria proteção contra o desenvolvimento da osteoporose. Tá? E ele testa um polimorfismo da vitamina D, que é relacionado a uma proteína, que é a proteína GC, que é uma principal transportadora da vitamina D na circulação, e que aí o genótipo dela faria sem predisposição para níveis reduzidos de vitamina D. Comentários usando os dados de UOS e dos artigos disponíveis. O RS escolhido para a osteoporose não é reportado no DWOS Catalog. Ele provavelmente é de um trabalho não de DWOS. Em um estudo que envolve 426 mil indivíduos, aquele mais emblemático, não inclui nenhum polimorfismo do receptor de vitamina D como importante para BMD
risco de fratura e osteoporose, definida pelos critérios de osteoporose. Então, como que eu, só com a testagem desse polimorfismo, eu vou falar que existe uma proteção com o desenvolvimento de osteoporose, indo contra o que eu já sei pela história familiar? Existem centenas de outras variantes que não foram avaliadas, e esse é o problema dessas análises. Já na vitamina D, o polimorfismo do 7041 foi consistentemente associada a níveis de vitamina D alteradas. Para quem tem o alelo C, normalmente você tem 0,79 nanogramas por ml de aumento por alelo. Isso daria para a lenira um aumento de 1,5 nanogramas por ml de tendência de alelo de vitamina D, que não dá para falar que ela não tem predisposição para a vitamina D baixa. A depender de vários outros polimorfismos, pelo menos outros 24, que têm influência já bem estabelecida nos níveis de vitamina D. Comparando o resultado com o laboratório 2, o laboratório 2 escolhe para risco de osteoporose o VDR também. E esse SNP, mais uma vez, não é um outro SNP, mas também não está no DUOS Catalog. E, como a gente pode ver, o laboratório 1 falou que ela teria proteção contra o desenvolvimento da osteoporose. O laboratório 2, provavelmente risco normal de ter osteoporose. O provavelmente risco normal mostra que o laboratório 2 teve um cuidado jurídico um pouco maior. A segunda questão é que, imagina, não vocês, imagina um leigo que tem a mãe e a avó com osteoporose, ela fez esse teste e recebe esse resultado. Ela acha que ela não herdou o risco de ter osteoporose. Então, ambos usaram o gene do VDR, que não encontra validado quanto ao risco de osteoporose, fraturas ou de índice BMD. Então, isso gera uma má informação para o público leigo. E ainda, no laboratório 2, para os níveis de vitamina D, que é a parte de Nutri, eles testam um pouco mais em polimorfismos. Eles testam o GC, como a gente já tinha falado, e ele põe que existe uma maior necessidade de vitamina D, ela teria, e ela ainda põe cuidados a considerar, aumente o consumo de vitamina D. Isso é destinado à parte nutrigenômica. E você vê vários itens como esse quando você parte na parte nutri dos dois laboratórios. Só que um dos polimorfismos não está ligado no DUOS Catalog. Os demais são associados à vitamina D, mas tem outros 26 que não foram testados. E a questão é que um laboratório falou que é sempre a disposição para níveis reduzidos de vitamina D, o outro, provavelmente, você tem uma menor absorção de vitamina D. Primeiro, a questão de absorção. Os níveis de vitamina D, que os trabalhos testam, não é só ligado à absorção intestinal. Tem a ver com a produção da pele, tem a ver com a coloração da pele, tem a ver com a metabolização da vitamina D, tem vários outros fatores genéticos, fora as ambientais que a exposição, que influenciam a vitamina D. Então, até o termo absorção de vitamina D é um pouco incorreto. Agora, seus pacientes não vão fazer em 2, 3 laboratórios. Eles vão fazer em um. E por cara ou coroa, eles vão ter uma recomendação totalmente diferente e ainda imprecisa. Mas não é só esses conflitos, tem muitos outros conflitos. E aí eu coloquei, normalmente, os de fármaco é bem preciso, porque, na verdade, o polimorfismo é muito decisivo. Mas todos os outros, mais ou menos a cada 7, você tem um conflito. A cada 7 previsões que eles fazem, um é diferente dos 2 laboratórios. Então, eu pus um outro exemplo, que é em relação ao risco de desenvolvimento de obesidade. No laboratório 2, ficou como maior risco de desenvolvimento de obesidade. No laboratório 1, sempre disposição para obesidade. Os dois usaram polimorfismos do FTO, que é um clássico associado à obesidade, talvez o primeiro descrito em DUOS. Mas esse polimorfismo, um deles, o 18, que é do laboratório 1, não é derivado dos estudos de DUOS. Existem pelo menos 294 outros polimorfismos associados ao risco de índice massa corpórea maior ou de obesidade. Então, só um não indica nenhum risco. Isso não é uma novidade. Eu até quis testar isso baseado nessa carta editorial da Nature de 2009, aonde os pesquisadores envolvidos, eles enviaram material genético de 5 indivíduos para 2 laboratórios direto ao consumidor. E o que eles mostram é que 50% das previsões de risco, por exemplo, de Crohn,
lúpus, várias outras psoríase, variam entre um laboratório e o outro para alguns indivíduos. Então, isso de 2009 a 2023 não houve uma melhora. A diferença é que em 2009 isso não estava disponível no Brasil, agora isso está disponível no Brasil. Existem alguns outros dados que já começam a trazer uma melhor elaboração do assunto. Então, por exemplo, no laboratório 1, eles põem aqueles riscos de doenças complexas, onde eles testam mais polimorfismos para um determinado fenótipo. Então, tem diabetes tipo 1, que, por incrível que pareça, não inclui o HLA, o que é um absurdo. Mas, por exemplo, para diabetes tipo 2, eles testam 22 polimorfismos e aí indicam qual é o risco do indivíduo em relação à população geral de ter diabetes até 95 anos. Eu não sei se importa ter 95 anos, eu gostaria de saber se eu tenho risco aos 40, 50, estratificado, mas tudo bem. Mas o que é importante é que eles deixam claro, ali no canto direito, eu tenho a carga de fatores genéticos que foram analisadas e a carga total de fatores genéticos. Então, eles colocam que, pegando o coletivo dos polimorfismos, você consegue explicar atualmente 40% da variabilidade do risco de diabetes entre nós. Só que eles testaram só 4% dos SNPs que explicam essa variabilidade. Então, eles testaram só uma carga representativa aleatória. Então, ainda mesmo nessa situação, eu não estou capturando a carga genética inteira. Então, existe um conflito claro entre o conhecimento acadêmico e o exame comercial. E o que contribui para as discrepâncias das previsões de risco de doença? Primeira coisa é o número de marcadores utilizados por cada laboratório. É muito baixo. Eles não usam todo o conhecimento que nós temos. Eles elencam 1 ou 2 ou 3 marcadores, muitas vezes, não sei por que critério. Além disso, a escolha dos marcadores a serem incorporado, não só o número, mas qual vai ser, também traz discrepâncias. E cada um, às vezes, tem um efeito muito pequeno sobre o fenótipo, o que faz, muitas vezes, ser inútil. Outra limitação que é muito crítica, principalmente para a nossa população, é que 70% dos estudos de OAS foram feitos em caucasianos, mais exatamente anglo-saxônicos. O segundo grupo populacional que mais foi estudado agora são os chineses. E depois tem um grupo afrodescendente, principalmente dos Estados Unidos. Isso não reflete que um polimorfismo, que é numa população, está associado ao fator de risco em outra população, porque ele pode não estar em desequilíbrio de ligação, ou seja, ele não pode estar não sendo herdado junto com variáveis causais. Lembrar que muitas dessas variantes são indiretas. Mas eu quero dar uma visão otimista. Eu acredito em genética, como algumas pessoas acreditam em duende, talvez um pouco mais com base. Mas existe algo que está crescendo nos últimos anos, que é o risco de score poligênico. Existem pessoas que acham que vai ser que nem o de Woz, não vai explicar nada. Eu sou um pouco mais otimista em relação ao score poligênico. O score poligênico provavelmente não vai explicar a diferença do meu risco de ter diabetes com o do Márcio ou com o do Mar. Não, porque se a gente está no risco médio, ele não vai explicar. Mas ele talvez possa identificar dentro das pessoas que estão nessa sala, pessoas que têm um risco extremo de ter diabetes, ou uma proteção extrema de ter diabetes. E isso vai ser baseado nos dados. Você tem os dados de Woz, que você tem os polimorfismos que foram associados e o efeito desse polimorfismo sobre o fenótipo. Eu posso genotipar diversos indivíduos, eu vou saber qual é o genótipo em cada polimorfismo, e eu posso fazer um score, onde eu imputo o genótipo para o alelo e aquele fator de risco que é imputado para o alelo. Isso vai dar um score quando eu faço a somatória de vários SNPs. Em geral, os scores de risco poligênicos, eles combinam 20, tem scores de risco poligênicos que combinam 200, alguns milhares de SNPs. E esse score, ele é validado em outras populações. Ele tem uma população de descoberta, uma população de validação, e aí você consegue estabelecer esse score. E nesse score, como eu falei, o indivíduo 3 e o 2, que estão mais ou menos próximo da média, os fatores estilo de vida vão dizer mais sobre o risco deles. Mas eu vou identificar indivíduos que estejam no extremo, e aí tem um maior risco de desenvolver o fenótipo. Para dar 2 exemplos importantes sobre isso, eu vou usar um pouco a questão do peso. Vou tomar liberdade para a Edna, para o Márcio e para a Cíntia e falar sobre isso. Esse é o primeiro trabalho de 2019, que eles usaram 92 mil pessoas de um biobank baseado no sistema de saúde privado americano.
Então, que eles oferecem exoma e array. E aí, eles fizeram um score de risco poligênico para a obesidade. Então, no primeiro gráfico, eu tenho um percentil que você está no score poligênico. Então, o percentil 50, o score poligênico tem uma distribuição gaussiana, o percentil 50 é a média da população. E aí ele pega as pessoas que derivam para o score que prediz maior obesidade ou um score que prediz menor obesidade, e no eixo Y é o desvio padrão do índice de massa corpórea. Então, como nós podemos ver, pessoas que estão com score de risco poligênico para mais alto, eles significativamente têm maior obesidade naquele momento do que as pessoas que têm um score de risco mais baixo. E esse tipo de curva, que tem uma parte mais acentuada de declínio e de subida nas extremidades, é a típica curva de um score poligênico. E o que chama atenção? Os pacientes que têm um score poligênico alto para obesidade, eles têm uma obesidade comparável a quem é heterozigoto para uma mutação monogênica do MC4R, que é um gene associado à obesidade grave de início precoce. Adicionalmente, no gráfico da outra extremidade, da direita, para quem vê, nós temos os pacientes que têm MC4R mutável e o score poligênico deles. E nós podemos ver que o vermelho é pacientes que têm um MC4R e que têm um score poligênico alto. Em amarelo, que quase não dá para ver, é os pacientes que têm o MC4R patogênico e têm um score poligênico baixo para obesidade. E a gente pode ver que o score poligênico também modula o peso de pacientes que têm uma causa monogênica. Então, isso é o que provavelmente nós vamos ter em breve disponibilizado. Não existe ainda score poligênico disponibilizado comercialmente, porque existe a questão de ter que fazer uma validação na população e várias questões de discussão. Mas também no mesmo ano, em 2019, eu lembro que eu li esse trabalho durante a pandemia, eles pegaram um score poligênico de obesidade, mais uma vez, em relação ao índice de massa corpórea, e pegaram uma corte que eles seguiram do nascimento até uma idade de adulto. E aí, eles pegaram o score poligênico e pegaram, como a gente pode ver no gráfico, em azul claro, são as pessoas que estão no percentil 10 de menor risco de índice de massa corpórea alta no score poligênico. O azul escuro é que está no percentil 10 de maior risco de score poligênico. E essa é uma curva de incidência de obesidade grave entre as duas populações. Acho que a figura fala por si. Que o score de risco poligênico nas extremidades conseguiu prever o risco de score poligênico. Esse ano mesmo, que eu acho que é de interesse para todos os homens daqui, saiu um trabalho mostrando o score poligênico conseguindo prever a maioria dos cânceres de próstata em idade jovem, mostrando que talvez isso vai mudar o que a gente está falando sobre a questão de rastreamento de câncer de próstata e identificar pessoas que merecem talvez um rastreamento e não generalizar para todo mundo. Então, é lógico, acho que todo mundo gostaria de ouvir minhas conclusões finais, eu já estou terminando. E a primeira é a minha preocupação. A minha preocupação porque existem laboratórios que não são tão íntegros quanto outros. Então, você veja, seja um prescritor. Oferecemos testes genéticos para personalizar seu atendimento. Nutricionistas, médicos, profissionais de educação física, farmacêuticos, clínicas, clique aqui. Eles oferecem explicitamente que você comece a coletar isso no seu laboratório, suave, um cotonete, e mandar para eles e receber o resultado e vender isso no seu consultório. Esses mesmos testes, ou talvez testes não tão, talvez nem tão bons quanto esses, mas eu imagino que parecidos com esses. Então, isso é uma preocupação grande, porque é um mercado que traz informações inadequadas. Eu já recebi um paciente que a gente ia fazer uma coleta de exoma, a mãe falou, não, mas o meu filho já fez um teste genético para baixa estatura. E eu fui olhar, esse teste genético era um desses testes. E que testava só 5 SNPs para altura, que é uma coisa que eu falo para mim o quê? Fui enganado pelo médico anterior. Não falei com essas palavras, mas é a verdade. Então, os testes genéticos voltados para doenças e fenótipos complexos disponíveis não são úteis para utilização na prática clínica. Talvez exceção disso são algumas que de farmacogenética em termos de metabolização, mas que ainda é pouco disponível do ponto de vista prático. Como a gente pode ver, eles testam poucos de farmacogenética dentro dos estudos, dentro desses exames comerciais. O resultado desses exames podem trazer interpretações erradas e sem correspondência clínica
tanto para leigos como para médicos, por causa da falta do devido conhecimento. Então, eu espero que hoje a gente tenha trazido um pouco de conhecimento sobre o assunto. É lógico que, assim, vocês podem ficar curiosos e fazer o próprio teste. Eu recomendo fazer sempre em 2 laboratórios e se divertirem com esse conhecimento, olharem no GWAS ou 3. E eu quero agradecer todo o grupo que ajudou um pouquinho na preparo dessa aula e que a gente tem discutido, porque eu acho que, assim, nós temos que ir em direção às doenças complexas, lógico, sem esquecer as doenças raras, mas a gente vai ter que caminhar para essas condições. Muito obrigado. Thank you. Alex, tá. Esse score que você montou, ele funciona mais para os extremos mesmo.